Eu acho que como cristãos a gente tem que ter esse zelo, né? De levar a sério a vida a dois, porque afinal a gente não pode ser desobediente à palavra de Deus. Então, o propósito aqui não é fazer nada, né, glamouroso, mas falarmos sobre princípios espirituais, falarmos sobre coisas importantes, coisas relevantes para a vida a dois. Queria dizer que a experiência que a gente tem como casal, eu como casado e vocês também, essa experiência, ela não serve para muita coisa. Tá? Ela pode ser boa para a gente, particularmente, mas pode não ser boa para outras pessoas. Então, às vezes, a gente pensa que a nossa vida, né, a nossa maneira de ser casal, serve de referência para todo mundo. Às vezes, funciona para você e não funciona para o outro. Então, nós não estamos preocupados em falar sobre experiências aqui. Nós estamos preocupados aqui em falar sobre a palavra de Deus. A gente não vai ficar falando sobre psicologia, porque eu não sou psicólogo, né? Aqui na igreja quem é psicóloga é a Elisângela. Mas a gente vai fazer algumas abordagens básicas, né, dentro daquilo que vocês também conhecem. Não precisa ser nenhum especialista para entender um pouco da mente, né? Apesar de que a Bíblia é um livro altamente também, né? Tem um domínio muito grande na psicologia, é lógico, né? A fé, que fala sobre a mente humana, tá? Paulo fala muito sobre isso, então, mas a ideia é falar de coisas espirituais, abordando algumas coisas no sentido, a respeito de coisas psicológicas também, né? Também a gente espera que os princípios que nós vamos falar aqui, eu vou ser somente assim o cara que vai guiar vocês nisso, mas a gente aprende com Deus, com o Espírito Santo. Não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada, e a minha vida também não é perfeita, como a de vocês também não é. Tenho os meus embates na minha vida a dois, mas a gente quer aprender com Deus. Nós queremos aprender com Deus juntos. Aprendemos com Deus. E a gente espera que esses princípios sejam aplicados depois no final. Todo mundo aí tem liberdade para poder fazer o que quiser. Se vai aplicar princípios, se não vai aplicar princípios. Você pode prestar atenção, você pode dormir também, você fica à vontade. Né? Isso depende do seu interesse, depende da importância. Por isso que eu coloquei lá, para quem entende o grau de importância. Então, quem entende o grau de importância de uma vida a dois, procura realmente se aperfeiçoar. E nada melhor do que o pastor de vocês para falar sobre isso. Né? Então, não precisamos terceirizar nada. Então, se você acha que é importante, é por isso que você está aqui. Os que acham que não é importante, não estão nem aí para nada. O casamento fica de qualquer jeito, né? Deixa eu dar um versículo aqui de referência para a gente começar. Não dá para começar sem Bíblia, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Deixa eu ler. Eu peço a vocês a atenção, a concentração, a dedicação naquilo que vai ser falado, porque nós pedimos o Espírito Santo que nos dirija aqui, para que a gente possa resolver algumas pendências da nossa vida a dois. O texto diz, melhor é serem dois do que um. Esse é um dos versículos que fala sobre a vida a dois, né? Mas não só sobre o casamento esse texto fala sobre você ter unidade com outra pessoa. É melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então esse versículo aqui ele resume muito, né? Quando você vive a dois, você consegue viver com o outro, isso significa que você pode explorar a vida, as coisas melhor. Você tem grandezas que você só encontra na vida a dois. É como se você tivesse um jardim e você consegue explorar uma faixa do jardim, mas você com uma outra pessoa você consegue acessar a dimensão maior do jardim. Certo? Então você fica limitado. Você pode escolher andar sozinho. Ninguém é obrigado a casar, né? Às vezes a pessoa fala, não quero casar. É um direito que a pessoa tem, isso é bíblico também. Você vai cuidar das coisas de Deus, mas você talvez quer casar. Mas sabendo que quem casa conhece coisas mais profundas da vida espiritual. Essa que é a realidade. Sabe? Porque você viver com o outro não é fácil. Isso aí é só Deus na vida da gente, né? Então vamos lá. Há uma diferença entre relacionamento secular e relacionamento do reino. Não é verdade?
Uma coisa é você estar relacionado com uma pessoa e viver no mundo secular. Outra coisa é você estar relacionado, mas viver na dimensão de Deus. É diferente. Vou falar por quê. Existem muitos homens e mulheres casados, mas existem poucos maridos e esposas. Nem toda mulher que está aqui é esposa. Nem todo homem que está aqui é esposo. Às vezes, estão juntos, são casados. Existem muitos homens e mulheres com filhos, mas poucos homens e mulheres são pais e mães. Então, nem toda pessoa que tem filho é um pai ou a pessoa é uma mãe. Você pode gerar filho, é fácil. Coisa fácil é gerar filho, né? Mas ser uma mãe e ser um pai é diferente. Existem muitos casais que possuem casas, mas poucos possuem lares. Não é verdade? Nem toda casa é um lar. Às vezes é uma extensãozinha do inferno. É uma filialzinha, né? Pelo que se vive lá dentro. Existem muitos casais que têm dinheiro, mas nem todos são prósperos. É diferente, prosperidade é muito maior do que ter dinheiro. Existem muitos casais que vêm à igreja e que ouvem a palavra de Deus, mas poucos casais que as colocam em prática. E aí isso explica porque a vida de muita gente está uma bagunça. Ok? Agora vamos dar uma abordagem básicazinha, o que a psicologia fala sobre a ideia da união de duas pessoas. Duas pessoas, elas se unem por pelo menos 3 motivos. Aí a psicologia fala sobre o fator anaclítico, que é a necessidade da pessoa em repetir com o cônjuge a sua vida familiar. Você entende que você teve uma vida familiar, você gostou daquela vida familiar, e você quer repetir isso. Você quer levar o lar que você teve para dentro do seu convívio com a sua esposa, com o seu marido. Então, esse é um fator. Essa é uma ideia. Segundo é o fator narcísico, que é a ideia de possuir alguém exclusivamente para você. Você quer ter uma pessoa sua, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, tá? Meu namorado não, minha namorada, entendeu? Então, esse sentimento de pertencimento, né? Por isso que algumas pessoas se unem. E tem o fator afético, que é a possibilidade dessa união se transformar em afetividade. A pessoa se une com a outra e espera que no futuro vai ter um relacionamento mais profundo, vai ter afeto. Existem outras, mas essas aqui são as mais importantes. Mas a Bíblia nos instrui que a união de duas pessoas deve ser, acima de tudo, um fator espiritual. Não é verdade? Acima de tudo, acima de todas as coisas. A união de duas pessoas precisa ser um fator espiritual. Então, da mesma forma como eu falei de 3 coisas, né, ou 3 motivos que a psicologia diz por que as pessoas se unem, eu quero falar sobre a ideia da união de duas pessoas segundo a Bíblia. Também quero dar 3 motivos. Primeiro motivo, por que a Bíblia diz que é importante que as pessoas estejam unidas. O casal, a pessoa tem o cônjuge, né, o casamento. Por quê? Por causa da consciência da unidade. Então há o interesse de Deus em despertar nas pessoas uma consciência a respeito da unidade. Esse é um fator essencial para você entender Deus e entender a igreja. Se você não entender o princípio de unidade, você não entende o princípio da Trindade. E você também não entende a igreja. Vai ficar uma incógnita na sua cabeça se você não souber o que é unidade. A partir do casamento, da união de duas pessoas, você consegue discernir realmente o significado de uma igreja, o significado de Deus na vida. Então esse é o primeiro propósito. Segundo propósito, né, deixa eu dar um texto. Mateus 19, versículo 6. Primeira parte. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Viu o princípio da unidade? Mas uma só carne. Se uniram, se tornaram um. A igreja não se une, se torna uma só. A pessoa fala, é a minha igreja. A igreja é o quê? Um monte de gente junto.
Da mesma forma, no casamento a gente se torna um. Estou falando de coisas básicas que vocês estão enjoados de ouvir. Segundo motivo, porque a Bíblia defende a ideia da união de duas pessoas, é a compreensão da dimensão do amor de Deus na incompatibilidade. Como é que Deus ama na incompatibilidade? Deus escolheu um povo pecaminoso, escolheu um povo problemático. A nação de Israel era um povo extremamente problemático. E as outras nações diziam: que Deus é esse que não consegue segurar nem o povo dele na terra? Certo? Então, aí Deus escolhe uma nação incompatível com o seu caráter. E a gente percebe que a igreja é incompatível com o caráter de Deus. Olha o tamanho do nosso pecado diante da santidade de Deus. Há uma incompatibilidade, não há? Então, por que Deus escolhe uma igreja que é diferente dele, que é incompatível com ele? Da mesma forma, o casamento, ele se torna saudável na compreensão da incompatibilidade, porque os dois não precisam ser iguais. Primeiro, porque iguais não se desejam, ou como dois bicudos não se beijam, não tem? No popular. Geralmente, você gosta de uma pessoa que ela é diferente de você. Mulheres inteligentes, casadas com homens não muito inteligentes, homens sensíveis, casados com pessoas insensíveis, com mulheres insensíveis, mulheres que gostam de estudar, casadas com homens que não gostam de estudar, homens casados com mulheres que sonham muito, mas eles não sonham muito, os pés deles não sonham. Percebe a incompatibilidade? É só você olhar quem está do seu lado, você fica gastando energia, oração, tentando mudar a pessoa que está do seu lado, porque é uma distância entre essa pessoa e você. Você já percebeu? Ou não? Os mais sossegados entendem isso melhor, mas os que não são muito sossegados falam: meu Deus, que inferno. Como que esse homem é diferente de mim? Como que essa mulher é diferente de mim? Se ele mudasse, se ela... Percebe? Então, a incompatibilidade, ela é interessante e é uma estratégia de Deus. Eu gosto sempre de dizer isso, porque talvez você vai dizer assim: a minha esposa, ela é 80% diferente de mim. Alguns de vocês sabem disso, né? Algumas mulheres vão dizer: meu marido, pelo amor de Deus, ele é o oposto de mim. Ele gosta de futebol, eu detesto futebol. Quantos por cento, mais ou menos, que é diferente? Fala: não, deve ser, sei lá, 70%. Então, essa incompatibilidade, esse percentual de incompatibilidade é uma medida do que você precisa ser. Será que vocês entenderam o que eu falei? Por que a igreja ela é diferente de Deus? Por que Deus escolheu uma igreja, um povo incompatível com ele? Porque existe uma distância entre a gente e Deus, e à medida que a gente vai se parecendo com Deus, a gente vai se esforçando, através do amor, da perseverança, a se parecer à imagem e semelhança de Deus. E a gente só consegue isso cumprindo princípios espirituais. Da mesma forma, Deus nos coloca na vida de uma pessoa que é diferente da gente, porque há uma distância entre você e a pessoa, e essa distância é o que você precisa ser. Aí você fala assim: não, pastor, porque eu sou uma pessoa espiritual demais. E o seu marido? Ele é 10%. Talvez essa espiritualidade sua demais já virou religião, religiosidade. Talvez você tenha que diminuir um pouco. Porque gente que se acha muito espiritual vira religioso. É o pior tipo de gente que existe, é gente que se acha muito espiritual. E às vezes o marido está do lado e está tentando puxar essa pessoa para uma realidade. Você não pode querer ser tão Deus assim.
Você tem que ser gente. Então o cônjuge diferente, ele está apontando aquilo que nós possivelmente seremos, ou temos que ser. Talvez o cônjuge tenha uma leveza que você não tem, uma paciência que você não tem um vigor que você não tem uma alegria que você não tem uma coragem que você não tem. Então a incompatibilidade revela o quanto nós precisamos mudar. Ah, mas eu sou bravo. Talvez você tenha que ser um pouco manso, parecido com a sua esposa. Dosar esse negócio. Ela está te puxando para ser uma pessoa mais mansa. Talvez você é um cara que gasta, você é uma mulher que gasta muito, e o seu cônjuge é uma pessoa que segura mais. Talvez você precise segurar um pouquinho mais. Ou talvez você segura demais, e você precisa gastar um pouquinho mais, você está muito munheca de salmão. Percebe o que eu estou falando ou não? Vocês entenderam a estratégia da incompatibilidade de Deus por isso? O quanto nós precisamos chegar a sermos parecidos com Deus, o quanto nós precisamos, porque o nosso cônjuge geralmente tem aquilo que nós não temos competência para ter. Eles carregam coisas que a gente não tem competência, talvez paciência, coragem, humildade, fala pouco, porque às vezes a gente fala demais. Você já imaginou a diferença que tem a minha vida para a minha mulher? Eu falo e ela quase não fala. O que a personalidade estava dizendo? Menos. E o que eu estou dizendo? A minha está dizendo para mais. Tá certo? É um ponto de equilíbrio, gente. Isso a gente precisa entender como cristãos. Amém? Terceiro ponto importante, que a Bíblia defende a ideia da união, porque o ato de preservação da santidade. Você tem o direito de se satisfazer sexualmente, mas dentro de um contexto de casamento. Não é verdade? Porque o prazer é um bônus de Deus para o ato de multiplicação. Você já imaginou você multiplicar sem prazer? Ninguém vai querer multiplicar. Crescer e multiplicar. Você fala, Deus que me livre. Não multiplicar para quê? Só dá dor de cabeça. Você vai fazendo filho, né? Esse ato de multiplicação e frutificação do casal, estou falando no contexto sexual, teria alguma graça? Se não tivesse o prazer? Então o prazer é um bônus dado por Deus para que essa obra de frutificação possa nos motivar. Só que a gente usa de forma errada, né? Entenderam o que eu falei? O ato de preservação da santidade se dá através dessa vida a dois, legalizada. Nós somos autorizados a viver a nossa vida sexual na sua plenitude dentro de um contexto de casamento. Ponto. Não dá para ter desculpa. Ah, mas não, faz o que você quiser, meu amigo, mas dentro do contexto. Entende o que eu estou falando? Ah, pastor, mas eu sou meio... Dentro do contexto de casamento, com respeito, você faz o que você quiser. Ou nós estamos falando para criança aqui. Agora eu quero ler um texto, eu quero ler na tradução Almeida Revista e Atualizada, que é a tradução legal aqui para a gente poder entender. Ó, Provérbios 5, versículo 15 a 17. Presta atenção, hein? Olha o que Salomão disse: bebe a água da tua própria cisterna. Bebe a água da sua própria cisterna. É sua, você pode beber. Entende? E das correntes do seu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Vai deixar as suas águas transbordar para outro lado? Então esse texto aqui, ele continua dizendo: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Então esse texto de Salomão é altamente sexual. Altamente erótico. Então não pode ler. Se você for ler os livros de Salomão, se for ler Cantares, então você não pode interpretar certo, senão você vai ficar, você não vai caber em algumas igrejas. Tem gente que fala, não é isso. É isso. É isso que está falando, exatamente isso, a vida sexual.
Salomão está falando aqui, em Provérbios, que nós devemos beber a água da nossa própria cisterna. Você pode se esbaldar nessa água, se empantufar nessa água. Pode sair água até pelas suas orelhas, mas tem que ser da sua própria cisterna. Está entendendo? E ele continua dizendo, e das correntes seu poço. Agora deixa eu falar, vou complicar um negócio para vocês aqui. O que é a cisterna? Cisterna é um reservatório de água que colhe água de chuva. Águas que vêm de cima. O poço é águas que vêm de baixo. Certo? Cisterna em cima, poço embaixo. Entendeu o que eu falei ou não? Há aqui uma troca de líquidos, de fluidos, entre a cisterna e o poço. Captaram ou eu vou ter que traduzir mais? Certo? É altamente erótico ou não? E está dizendo que esses líquidos, esses fluidos não podem sair para lá nem para lá. Tem que ser um fluxo entre a cisterna e o poço. Esse fluir, essa troca de fluidos. Pelo amor de Deus, vocês não entenderam, eu vou embora. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a união de duas pessoas e falar um pouquinho sobre afetividade. Eu vou falar umas coisas aqui que muita gente aqui da igreja já ouviu, que a gente passou um tempo muito forte falando com casais. Certo? Então, algumas coisas as pessoas já conhecem. A gente vai falando sobre a afetividade. Esse afeto, né? Entre duas pessoas. Nem todo casamento tem afeto. Né? A união de duas pessoas não nasce na história como algo afetivo. As pessoas não se uniam antigamente por causa da afetividade. Era uma incógnita isso. Para a gente entender isso, a gente tem que falar um pouco sobre incesto. O que é incesto? Incesto é relação entre parentes próximos, ou pessoas consanguíneas. Isso antigamente era muito comum. Isso se vê nos animais. Animal você vê. Animal, você... Querem saber quem é o pai, né? Então o incesto é muito comum. O incesto, nas civilizações antigas, era uma questão simplesmente cultural. Cultural. É muito comum, cara, ter relacionamento com a irmã, o primo, a prima. Isso é muito comum. Próximo, né? Quanto mais próximo, mais risco existe. Na genética. Vocês sabem disso. Né? A gente vê primos que se casam aí, mas às vezes primo distante, às vezes não acontece. Mas existe risco na genética. Então, no início, a união de duas pessoas era comum ter o incesto. Sexo entre pessoas da mesma família. Era algo cultural, até na Bíblia. Até na Bíblia. Vamos ler sobre Abraão e Sarai? Gênesis 20, versículo 12. Vamos ver o grau de parentesco deles. Gênesis 20, versículo 12. Escuta. E na verdade, é ela também minha irmã. Ele está falando. Filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. Então, eles eram irmãos por parte de pai. Certo? E se casaram. Tiveram filhos. Percebe que na questão cultural isso era normal? Agora, vamos ver Ló e suas filhas.
Incesto também. Gênesis 19, versículo 35 e 36. Foi uma coisa terrível, mas dentro da visão delas era uma coisa normal. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, do seu pai. A Bíblia apresentando 2 versículos falando sobre incesto. Sexo entre parentes. Ok? Mas o incesto começou a virar uma preocupação. Eles perceberam que o incesto começou a virar uma preocupação porque começou a trazer problemas psicológicos. Você imagina? Como é que funciona a cabeça de uma filha que ficou grávida do pai? Esse menino é o quê? Do pai? Neto? Viu a disfunção que existe nesse negócio? Trouxe problema psicológico, percebível por eles, e trouxe problema genético. Era muito comum nascer crianças com problema por causa disso. O próprio Tutankhamon, que era um dos faraós, jovem, ele nasceu com deformidade, com o pé todo torto. Um problema de genética. Porque é fruto de uma relação de incesto. A gente sabe o que significa isso. A gente sabe que tem perigo isso. Às vezes não acontece nada, mas existe um problema genético que pode ocorrer. Tudo bem? Por causa disso, desse risco psicológico, desse risco genético, as tribos começaram a procurar pares em outras tribos vizinhas. Acharam melhor, vamos casar lá com aquela tribo lá do norte, vamos procurar casamento lá que é melhor. Como um ato de preservação, porque eles perceberam que eles estavam se autodestruindo. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Então a proibição do incesto já começou a aparecer na Bíblia. Em Levítico, na lei de Moisés. Levítico capítulo 18, versículo de 5 a 7. Foi estabelecido como lei. Diz assim, olha o que Deus disse: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Ele está falando exatamente sobre incesto. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Aí você começa a ler os outros versículos. Você vê a lei de Moisés condenando o incesto. E falando sobre as consequências espirituais e também genéticas e psicológicas que viriam através desse ato. Percebe isso? Por isso que as tribos começaram a procurar pares em outras tribos como um ato de autopreservação. Senão, se a gente não fizer isso, a gente vai acabar. Nós vamos morrer. Né? Então aí a gente tem um fator cultural. As pessoas tentando se unir às outras, casando com outras pessoas, simplesmente por questão cultural, como um ato de autopreservação. Outro ponto importante, que eles se uniam com outras pessoas de outras tribos para diminuir a guerra. Que eles tinham hostilidade uns com os outros, e para ter uma trégua entre duas tribos, a menina casava com o menino do outro lado, estabelecia uma trégua, uma aliança, aí não tinha mais briga, não tinha morte, e aí continuava a tribo. Entendido? Esse é um fator cultural. Era um fator cultural a união de duas pessoas. Do século XIX até o início do século XX, 19 até 20, se tornou um fator econômico. Porque as pessoas se davam em casamento para proteger propriedade, para proteger patrimônio. A família era muito rica, aí casava com outra família mais rica, também para preservar patrimônio, por isso que eles se davam em casamento, os casamentos eram arranjados. Perceberam que não tem nenhum fato afetivo ainda? A mulher nem conhecia o cara. Ah, você vai casar com fulano, hein? Com a família.
Ah, já está tudo certo, nós já combinamos. E chegava e se casava. Não sentia nada. Tinha filho também, não sentia nada. Poderia talvez se transformar num fato afetivo depois, mas a princípio não. Eles se uniam simplesmente para proteger patrimônio. Por isso que virou um fator econômico, um fato econômico. Certo? A gente precisa palmilhar isso aqui antes da gente chegar no que eu quero falar. O casamento, a partir do século XX, se torna um fato psicológico e afetivo. As pessoas começam a entender psicologicamente que gosta, aquela coisa toda, tem afeto e tal. Isso é novo, tá? E depois se tornou um fato jurídico. As pessoas se uniam, iam lá para o cartório, até hoje faz isso. O cartório às vezes briga também, tem um monte de divórcio lá acontecendo. Certo? Então, o casamento não nasce com afetividade. A afetividade, ela vem. A descoberta da afetividade vem depois de um tempo. Eu acredito que até hoje as pessoas casam sem afetividade, simplesmente por questões econômicas. Por questão de querer sair de casa, para não ficar solteiro, para não ficar para titia. Tem esses negócios, não tem? Para se dar bem. Nós temos problemas ainda. Então, o casamento, ele não conseguiu se estabelecer em nenhum desses fatores. Nenhum. Até hoje, os casamentos, você não sabe o que é. Se é um fato cultural, é uma bagunça. Por quê? Porque o ser humano precisa entender que antes de tudo isso, acima de tudo isso, a união de duas pessoas tem que ser um fato espiritual, gente. Se você não entender isso, você não fica junto com a pessoa. Então, se existe um alicerce onde o casamento, a união de duas pessoas precisa estar, é sobre o fato espiritual. Por que Deus nos uniu, né? Tudo bem até agora? Estão tranquilos? Para aprender gasta tempo, né? Vamos entrar um pouquinho agora nas tensões emocionais e o jogo do poder. Casamento ou união de duas pessoas é o jogo do poder. O relacionamento, para dar certo, o poder tem que ser dividido. 50% para cada um. Ok? Quando o casamento começa, um ter mais poder do que o outro, o casamento começa a acabar. Existem momentos que o casamento começa a entrar em crise porque o poder está na mão de gente incompetente. Quem está decidindo é gente que não tem espiritualidade, gente que não tem cabeça, está tomando decisões. Então esse é um momento muito perigoso do relacionamento, quando a maior parte do poder, o maior percentual de poder está na mão de uma pessoa incompetente. O casal, se for inteligente, vai pegar esse poder e vai transferir esse poder provisoriamente para a mão da pessoa mais competente. Por exemplo, você está devendo um monte de dinheiro, não consegue segurar. Você sabe que a sua mulher é mais econômica. Você transfere o poder financeiro para as mãos dela, provisoriamente, até que você amadureça. Quando você começa a amadurecer, a entrega tem que ser voluntária. Você fala assim, ó, vou deixar com você, porque você sabe, né? Eu gasto demais, né? Então, fica com você que você é mais segura. Eu já tive esses momentos na minha vida. Eu não conhecia princípios espirituais sobre finanças. E gastava, tudo que via queria gastar. Aí eu falei com a minha esposa, você vai ficar com dinheiro. E se eu te pedir, não me dá não, hein? Não me dá não, hein? Nem se eu argumentar, tá? Aí, beleza. Aí passava um tempo, eu encostava perto dela, hein? Tem como você liberar? Mas o que você falou comigo? Eu falei, não, esquece aquele negócio. Eu me conhecia, ela travava. Foi uma maneira da gente se recuperar financeiramente, transferindo o poder financeiro para as mãos de quem tem mais competência para lidar com isso. Às vezes você vê gente incompetente, uma mulher incompetente, um homem incompetente, com todo o poder. Um fica numa posição de passividade, o outro decide tudo, fala tudo, resolve tudo. E aí a estratégia vai ser só uma, você vai ter que tomar esse poder de volta.
Porque senão vai acabar o casamento. Você vai ter que tomar esse poder. Você vai ter que ter os seus 50% na sua mão. Se ele não entrega ou se ela não entrega, aí a coisa vai ficar difícil. O poder tem que ser dividido para os dois. Cada um fica com pouco. Metade para cada um. Só vai para a mão de um com maior percentual se os dois concordarem que um é incompetente. Vocês entenderam o que eu falei? Isso pode ser feito estrategicamente. Mas você vê casamentos onde só um tem poder. Quem tem poder é o cara que não ora, não gosta de igreja, é irresponsável e gastão. O casamento está acabado. E aí a mulher fica naquela luta de recuperação de poder. Ela fica. E às vezes você vai ter que fazer uns furos do barco. Quando o cara tem muita segurança, eu falo do cara, depois eu falo da cara. Ele tem muita segurança. É igual a mulher quando ela diz assim, ela fica o tempo todo falando assim. Sabe que eu te amo tanto? Gente, isso é lindo, mas na prática, isso é extremamente perigoso. Falar que ama tem que ser dosado em doses homeopáticas. Você entrega o jogo todo, você descobre todo o seu coração. Você fala assim, tem mulher que diz assim, aconteça o que aconteceu, eu nunca vou te deixar. O cara ganhou poder. Mas mesmo se acontecer alguma coisa, hein, você ficar com outra mulher, eu estou pronto para te perdoar. Você deu mais poder para ele. Se você me deixar, eu morro. Você deu mais poder para ele ainda. Ele está poderoso. Ele tem certeza que ele vai trair, ele vai fazer o que ele quiser, que ele sabe que ela vai estar lá esperando sempre. Então ele está cheio de poder. Aí como é que você toma o poder desse cara? Porque você vai ter que entrar num processo de recuperação de poder para você recuperar seu casamento. Você tem que tirar toda a segurança desse cara. Toda a segurança. Ele não acredita que você pode ser gente. Ele não acredita que você pode ser feliz sem ele. Você tem que fazer ele acreditar que você pode ser feliz sem ele. E quando ele descobrir que você pode ser feliz sem ele, ele começa a perder o poder. Quando ele descobrir que você pode viver, que você pode ser feliz, que você pode conquistar, a pior coisa que existe é quando você vê a pessoa feliz que te deixou. Você fala, como é que está feliz? Está feliz, casou com outro, você vai ver como é que está. Está lá em Bahamas tirando férias. Como? Não pode. Como assim? Não, tem que dar errado. É igual o cara que sai da sua igreja, você fala assim, eu estou contando as horas para ele cair. Bobo. Você tem que deixar de ser bobo. As pessoas podem ser felizes longe da gente. As pessoas podem ser felizes em outras igrejas. Mas tem gente que não acredita nisso. E aí, você entregou o seu poder para a pessoa. E a coisa que eu faço para recuperar casamento aqui é uma empreitada de recuperação de poder. Quando a pessoa tem muita certeza, muita segurança, se você não tirar as bases, você não recupera o seu poder. Por que as pessoas fazem? Porque, vou fazer, não estou nem aí, não tem medo. Às vezes você tem que falar assim, deixa eu te falar um negócio com você. Se eu sonhar, vamos dizer que eu sonhei, comi uma feijoada, eu sonhei. Se eu sonhar, tá? Se eu sonhar que você me traiu, você já sabe, né? O cara já fica assim. Meu Deus do céu. Eu não estou estimulando vocês, não. Só estou dizendo que a preservação da relação é a distribuição de poder. E a gente tem que respeitar e dar poder para o outro. Às vezes você tem um marido banana que não quer ter poder nenhum. Você tem que entregar. Então você vai lá, resolve você. Decide para mim.
O cara tem 5% de poder, você fala, eu quero que você tenha 50% pelo menos, filho. Eu estou falando de autoridade, gente. A gente conhece quem é o sacerdote da casa. Às vezes o cara, deixa, do jeito que você fizer, tá bom. Não quer pensar, não quer falar. É chato. Coisa pior do mundo, às vezes, para uma mulher, é quando ela tem poder demais. Ela fica autoritária, mas ela sofre sozinha. Ela não tem um cara para decidir para ela, ela não tem um cara para brigar por ela, ela não tem um cara para ver os filhos. Então é uma coisa pior para uma mulher quando ela não tem um homem perto dela. Tem coisa pior do que isso. Você acha que uma mulher que tem um marido banana, ela é feliz? Não é feliz. Nenhuma mulher que tem maridos passivos são felizes. Nenhuma mulher. Ela pode dizer, não, quem manda lá em casa sou eu que decido. Ela não é feliz. Ela não é feliz. Ninguém é feliz assim. Você só é feliz quando cada um tem 50%. É igual. Aí os dois se tornam um, porque cada um dá 50%. Aí você tem 100%. É isso que está na Bíblia. É isso que está na Bíblia. Os dois se tornam um. Mas para ser um, você tem que ter 50% só, cara. Você vai ter tudo. Conseguiram entender o raciocínio ou não? Nós podemos seguir. O amor não sobrevive a carências, tá? Tem muita gente pensando, estou sofrendo. Por que está sofrendo? Ah, porque eu sou apaixonado. Não, amor não sobrevive nesses ambientes tóxicos. Quando você fala de amor, você fala de coisa grande, gente. Amor é coisa divina, coisa de Deus. Certo? Quando você fala assim, não, que ele me bate, mas eu amo. Você não ama, não. Tem muitos casos de mulheres e homens que estão presos a outra pessoa, a me maltrata, me trai, me abandona, mas eu sou apaixonado. Eu amo. Não ama. O amor não sobrevive nesses ambientes. Amor é muito puro. Sabe qual a definição de amor? Assim, no seu sentido bem legal. Quando você não precisa da outra pessoa, um não precisa do outro, mas os dois decidem ficar juntos. Amor acontece na liberdade, não é na carência, na dependência. Quando você não precisa da pessoa, você é independente, você é feliz, você trabalha, você cuida das suas coisas, e ele também, não tem carência, mas os dois decidem ficar juntos. Esse é o ambiente de amor. Quem gosta de chiclete agarrado? Ninguém gosta. Mas não me deixa não, senão eu morro. Quem aguenta um negócio desse, rapaz? Dá gastura. Você fica por pena. Você fica por pena da pessoa. Existe amor que prevalece no ambiente desse? Você fala assim, eu não vou ficar porque eu estou com dó. Vai que pula da ponte, se mata, né? Vai tomar veneno. Aí eu vou ficar... Poxa vida. Não tem amor mais. É só dependência, carência. Um lambeia na ferida do outro, desculpa a expressão, mas é isso aí. Amor não. Amor é algo livre, né? Dinâmico, é coisa boa, divino. Há respeito, há paciência, você se coloca no lugar do outro, há companheirismo, você quer que o outro cresça, você fica torcendo para a pessoa crescer. Tem muitos casais que a gente consegue descobrir que um tem inveja do outro. A pessoa fala, pastor, meu marido não pode me ver feliz. Ele me vê feliz, ele fica assim. Ele não pode me ver rindo. Inveja, existe inveja nos casamentos. O marido com inveja da mulher, a mulher com inveja do marido. O cara se veste bem, o cara se cuida. A mulher, raiva, quer que ele ande igual um mulambo. Inveja do crescimento do cara, inveja do crescimento da mulher. E existe inveja dentro dos relacionamentos, gente. E desdobra aí num monte de ataques, né? Tudo bem. Vamos agora para o legado moral e espiritual dos filhos. Estou tentando dar umas dosezinhas, porque não tem como a gente ficar aqui a noite toda, né? Só se fizer uma vigília. Se a gente topar, a gente faz. O legado moral e espiritual dos filhos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Por favor, preste atenção. Eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós.
Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Entesouramento dos pais para os filhos. São os pais que devem entesourar para os filhos. Quando fala de tesouro, não vem pensar só em dinheiro, não, que existe coisa muito mais valiosa do que dinheiro. Como eu disse para vocês, o dinheiro é a menor moeda do reino de Deus. Se você quer chegar a algum lugar, você só tem dinheiro, você está morto, então. Ah, mas eu tenho dinheiro. Então você não tem nada. Você tem que ter mais coisas, como honra, respeito, justiça. Tem muita coisa mais importante que dinheiro. Esses são os nossos valores. Nós estamos falando de casais do reino, não casais seculares. Paulo diz: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Você tem que entesourar para os seus filhos. Deixar tesouros para eles. De moralidade, de espiritualidade. Se puder, deixa dinheiro também. Aí você vai tornar a vida deles mais fácil. Ó, pastor, comprei um lote para os meus filhos. Exatamente. Isso é entesouramento. Ah, eu estou dando estudo para os meus filhos. Entesouramento. Estou levando meus filhos para a igreja. Entesouramento. Isso é princípio espiritual. É a nossa obrigação entesourar para os nossos filhos. Filhos na concepção são folhas de papel em branco. Ok? Não precisa ser muito inteligente para saber que a criança no ventre, ela é capaz de captar coisas e emoções. A gente tem prova empírica disso. Mulheres grávidas, quando a mãe brinca com a criança mexe. As mulheres concordam ou não? Mamãe está aqui. A criança... Aí ouve a voz do pai, a criança mexe. O pai fala para a criança, já tem essa experiência? Não sei. Meu bebê, aí dá aquela mexida. Então há uma comunicação do feto com algumas coisas externas. Isso é fato, gente. Então a criança, já no ventre, ela é folha de papel em branco. Nós estamos escrevendo, colocando informações na vida dessa criança que vai formar a personalidade delas. Personalidade. Mas você imagina um pai que é agressivo com a mãe que está grávida. Quanta angústia que essa mãe sente. Quando a mãe sente angústia na gravidez, vocês acham que isso não vai comunicar para o filho no ventre? Não? O que vocês acham? Eu não queria essa criança, você está grávida, mas eu não queria. Você acha que isso não tem um poder espiritual? A gente tem que tomar muito cuidado. Que crianças são folhas de papel em branco. Existe fase da formação da personalidade. Você está lá brigando com o menino de 3 anos, cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o que elas estão vendo, porque está formando a personalidade. Isso pode variar de criança para criança, a idade, né? Mas elas estão em formação de personalidade. E tudo que elas estão recebendo está criando o caráter dessas crianças. Isso vai refletir no futuro delas. Muitos de vocês hoje são vítimas disso. Muitos de vocês não conseguem dar certo no casamento, não conseguem dar certo na família, não conseguem dar certo em emprego, não conseguem dar certo em ministério, porque os pais de vocês negaram para vocês algumas coisas. Eles deveriam ter criado um ambiente saudável, mas não criaram. Vocês que estão enfrentando conflitos no casamento, seus filhos estão assistindo tudo. A última coisa que a gente lembra é de olhar os filhos que estão lá atrás assim olhando. Você está gritando com a sua esposa, a criança está assim, ó. Eu conheço muitas mulheres que não querem casar mais. Elas dizem, eu não quero casar porque eu não quero viver o que minha mãe viveu. Criou uma fortaleza. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo, os filhos estão vendo. Então, muita coisa ruim que está acontecendo com os filhos hoje é resultado do que nós escrevemos para eles. Toma muito cuidado. Vocês têm filhinho 2, 3 anos, 4, 5, 6 anos. Toma cuidado com o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando para os seus filhos, porque depois, quando tiverem mais velhos, vocês vão sentir a dor.
que a dor que mais dói na gente é a dor de filho. Não existe outra. Pode arrancar seu braço, as pernas, tudo, mas deixou os seus filhos, quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Você dá o que for necessário para o filho. Já que é a parte que mais dói, tomemos cuidado, porque nós estamos entesourando para eles. Então Paulo disse bem, são os pais que devem tesourar para os filhos. Então você tem um pai, um homem, fazendo o papel de pai em casa, a figura de um homem em casa, homem de verdade, comunica proteção, comunica segurança, comunica direção. A figura de um homem de verdade comunica isso, comunica autoridade. A criança se sente protegida. A criança vê como o pai protege a mãe. Ela acredita na proteção. Mas quando o pai, ele é disfuncional, ele borra a imagem. A criança não quer saber de pai. É pai, meu pai. Aí você fala, Deus é pai. Deus que me livre de Deus, quer saber de Deus, vira ateu. Não acredita no pai biológico, vai acreditar no pai celestial? Jamais. Jamais. A nossa crença no nosso pai celestial começa na crença do nosso pai biológico. Toda pessoa que acredita no pai biológico, que tem pais de verdade, ela se torna muito mais espirituais. Muito mais espirituais. Porque nós estamos construindo o quê? Quando o pai assume o papel dele, você está construindo uma crença para essa pessoa, para essa criança em Deus. A criança se sente protegida. Ela tem senso de direção, senso de autoridade. Isso que o pai comunica. Quando o pai é falho, quando o pai morre, quando o pai vai embora, quando o pai é omisso, então essa criança fica vazia. O que a mãe comunica? Afetividade, vínculo, nutrição. Tem gente que é seca de corte. A mãe comunica isso, o ato de nutrir da mãe, certo? Vínculos, essa coisa gostosa, isso vem de mãe. Afeto, carinho, né? Que torna a gente mais leve. Quando você não tem uma mãe fazendo isso? Quando você tem uma mãe que tem que virar um general porque o pai é omisso, porque a mulher, quando não tem marido, ela vira um bicho. Aí você não tem uma mulher em casa, você tem um sargento. A mulher não tem doçura mais. Ela tem virilidade. Mulher tem que ter virilidade, andar igual homem. Bater na mesa, ei pessoal. A mão de mulher é assim. Anda assim, ó, batendo o pé assim. A mulher se tornou viril por causa da passividade do homem. Virilidade é para o macho. A mulher tem que ter doçura. Virilidade na mulher afasta os homens. As mulheres hoje estão virando homem. Usando roupa de homem. Falando igual homem. Brabo igual homem. Briga igual homem. Isso afasta o homem. O homem gosta de doçura na mulher. Homem de verdade gosta de mulher doce. É coisa de mulher. Unha feita, essas coisinhas assim. Essas mãozinhas assim. É, irmão. Cruzadinha de perna. Charme. Cabelo bem cuidado. Isso. Homem de verdade gosta disso. Agora as mulheres. Bom dia, pai do Senhor. Tem mulher que vai cumprimentar a gente. Pai do Senhor. Que pai do Senhor? Vamos devagar. De novo, vamos tentar de novo? A mulher fala, como, pastor? Vamos devagar, como gente. Vamos general. Então, é uma disfunção. Você já sabe mais ou menos como é que foi a história dessa pessoa. E o que o casal comunica? O que um casal comunica? Senso de sexualidade. Você define quem é o macho e quem é a fêmea. Você está vendo seu pai e sua mãe, você sabe quem é o macho e quem é a fêmea. Unidade, você vê olhando os dois. Trabalho em equipe. Parceria, olhando os dois. É aí que você forma realmente a personalidade de uma pessoa. Quando a família é funcional.
Aí a pessoa fala, nossa, papai gosta tanto da minha mãe, quero casar com um homem igual ao meu pai. Entenderam isso? Isso traz segurança. Porque ela vai buscar alguém que realmente ame a mãe como o pai ama. Não traz segurança para a gente? Então explica esse monte de bagunça que a gente tem visto aí, a disfunção familiar. Tudo começa dentro de casa. Então nós temos uma responsabilidade de trazer para os nossos filhos entesouramento. É o nosso dever. Pastor, mas vai, não interessa. Quem cuida disso é Deus. Nossa função é educar. Nossa função é estabelecer limites. Nossa função é trazer para a igreja. Nossa função é orar por eles. Nossa função é estudar. O resto, quem cuida é Deus. Quem decide o futuro deles é Deus. Faça a sua parte. Ah, mas só o fato de você viver bem com seu cônjuge, você já está dando muito para eles. Está dando muito para eles. Viva bem com seu cônjuge. Haja respeito, fidelidade, companheirismo. Fala normal, não fala igual o bicho. A gritaria. Calma. Aí o menino fica lá assim olhando. Aí dá aquele trabalho, né? O Ministério de Jovens tem aquele trabalho de mexer com essas crianças cheias de problema. Menino de 14 anos que tem jeito de 60. Fica emburrado pelo canto. É normal isso. Menino de 5 anos se comporta como adulto. Eu não quero que um filho meu de 5 anos se comporte como adulto. Aí, pastor, ele parece um homenzinho. Eu falei, como homenzinho? Como assim? Não, ele já veste terno, prega na igreja. Quantos anos ele tem? 3. Tem que correr, cara. Ninguém tem que correr, tem que subir em cima de sofá. Não, vai para a igreja é um fenômeno. Um grande fenômeno. Você queimou uma etapa. Criança tem que ser criança. Você vê uma menina com um salto alto, de 5 anos, de batom. Vocês estão ficando doidos? Uma menina de 3, 4 anos de batom, de salto alto, com vestido brilhoso. Menina tem que ser criança, gente. Criança, não fica estragando a etapa das crianças. Não, ela fica todo feliz. Não, ela é igual a mocinha, não conversa com ninguém. Só gosta de conversar com adulto. Criança tem que inventar moda, cara. Criança tem que inventar moda. A gente vai controlando, leva passarinha. Mas quando a criança se mexe muito assim, isso é criatividade. Elas são criativas, elas vão mudando de lugar, mexe num trem, mexe no outro. Criatividade. Não precisa fazer curso de psicologia para entender isso, é só você ler algumas coisinhas. Ah, mas meu filho é muito arteiro, então tá normal, né? Tá normal. Se cabe você ir ensinando, né? Tem que ir ensinando, ó, não pode, segura a onda aí, né? Ó, o trabalho da mãe é ficar ali, né? Olhando, gastando tempo com eles, ó, senta direito, a gente vai fazendo as correções, estabelecendo limites, mas são crianças. Fazer o quê? Então nós temos que deixar um legado moral, espiritual para os nossos filhos. E a nossa conduta já é uma grande ajuda para os nossos filhos, a gente se posicionar bem diante deles. Está tudo bem aí? Vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar só um exemplozinho, tá? Mas não vou muito longe, não. Um exemplozinho básico que prova que uma mulher é mãe e provedora. Você tem que olhar para a cozinha dela. Se ela realmente nutre, se ela realmente supre, se ela provê. Você olha para a cozinha. A cozinha de uma mulher revela a condição dela de provedora. Ah, pastor, vocês estão achando que eu tirei isso de trás da orelha? Estão achando, né? A Bíblia fala também que a mulher virtuosa, quem a achará? Não é isso? Mulheres de grandeza têm que ser achadas, elas não se oferecem. Elas ficam quietas, os homens vão achando ela. Quem busca e ora, acha a mulher virtuosa. Acha a mulher de verdade. Ele encontra, Deus mostra, ó, essa aí.
A mulher fica assim, eu estou aqui, hein? Você vai me ver, hein? Ninguém me vê. Fica quieta. Tem que achar. Deixa eu ler um texto aqui, Provérbios 31, versículo 14 e 15. Ouve aí. Fala sobre a mulher virtuosa. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Ela se preocupa com a provisão. Ela tem cuidado com a provisão. Essa é uma mãe. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem? O seu valor muito excede ao de rubis. Não é para qualquer um não para achar não. Tem que orar bastante, viu? Quem achou, segura. Porque elas ficam de boa. Elas não se preocupam. Elas não ficam forçando a entrada. Elas cuidam da vida delas numa boa. Elas não são oferecidas. Porque elas sabem do valor delas. E os homens de Deus vão encontrar essas mulheres. Vão encontrar. É a Bíblia que está falando isso ou sou eu? E agora, nessa última sessão, para me liberar vocês, ainda não, calma lá. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Eu quero dar para vocês aqui, nessa última sessão, 5 maneiras rápidas aqui, tá? 5 maneiras para um casal conseguir salvar o relacionamento que está afundando. O casal que salva, hein? Número 1. Ambos precisam aprender as Escrituras. Ambos. Se vocês querem salvar o casamento de vocês, vocês vão precisar aprender as Escrituras. Vocês terão que ter uma disciplina diante das Escrituras. Por isso que igreja faz bem para casamento. Escola bíblica faz bem para casamento. Discipulado faz bem para casamento. Quando você não tem contato com as Escrituras, se você não se propor a conhecer as Escrituras, vamos supor que o marido procure e você não, você vai ser uma aluna eterna no seu marido. Ele sempre vai dizer para você, você tem que aprender, você tem que aprender, você tem que. Não é assim? A gente vira aluno o resto da vida. Quando você está do lado de uma pessoa que conhece as Escrituras, conhece a Deus, você vira, e você não quer saber de nada, você vai virar aluno pelo resto da sua vida. Você vai falar o quê? É isso que a Bíblia diz? A pessoa vai falar na sua cara. É isso que o Senhor fala? É isso que o Senhor ensina? Como você deve tratar? Vai tomar toda hora, né? O ideal é que os dois se tornem alunos de Deus. E aprendam com Deus. Então no casamento não tem professor. Só tem aluno. A gente aprende com o Senhor. Que é manso e humilde de coração. Nós precisamos estudar o nosso cônjuge através das Escrituras. Estudar o nosso cônjuge. Tem que saber o que é uma mulher. O que pensa uma mulher. Olha, eu acredito que tem muitos homens que não sabem o que é uma mulher. E está casado com a mulher. Né? Aí você fica exigindo da mulher o que a mulher não vai poder te entregar, cara. Ela é mulher. Quer tratar a mulher como um homem? Não é um homem. É diferente. Você quer que a mulher tenha a mesma força, tenha a sua mesma maneira de ver, de pensar? Não é. Homem pensa de um jeito, mulher pensa do outro. Mulher é muito mais sensível. Muito mais perceptiva. Visão estroboscópica. Enxerga para tudo quanto é lado. Ou não? Você está doido. Você não pensa você que mulher fica só ouvindo tudo que acontece, não. Ela presta mais atenção na mensagem do que você. Eu arrisco aqui no final disso aqui, eu falo para as mulheres, elas respondem, os homens ficam assim, ó. Mas fala, eu sei tudo que o senhor falou, pastor.
Elas são assim, cara. Mas aí você está casado com a mulher, você pensa que você está casado com, você quer tratar de qualquer jeito. Então, para a mulher, algumas coisas são muito importantes. Que às vezes para o homem não é. Só de você falar uma coisa para a mulher do jeito que você fala, pô, você tem um reflexo grandioso. Você muda uma história falando, né? É muito mais poderoso do que você dar um presente. Não é que uma palavra de um homem, ela tem muito mais poder do que às vezes as coisas que ele dá? Só que nós falhamos, mas a gente tem que estudar a mulher. E a mulher tem que estudar o homem. Homem é homem. Homem é homem. Homem é homem. Homem é homem. Tem jeito. Alguns caras falam comigo assim, ah, pastor, poxa, minha mulher, difícil. Eu falei, então casa com homem. Eu fico igualzinho vocês. Vocês vão os dois jogar bola, jogam sinuca. Fica tudo certo. Não tem como você achar que tem que ser igual, são os dois. Homem, mulher, é diferente. Sensibilidade diferente, percepção diferente, perspectiva diferente. Meu Deus do céu. Por que arranja tanta confusão? Misericórdia. A gente precisa aprender as escrituras. Estudar o cônjuge. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vocês têm que prestar atenção, porque é a última sessão, hein? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai. O que é coabitar? Coabitar aqui significa viver no mesmo ambiente. Tem gente que usa essa palavra só para falar sobre sexo. Coabitar. Coabitar é você viver junto, você conviver com a pessoa. Com elas, com entendimento. Você tem que entender, irmão. Entendimento. A gente tem que entender. Tem que viver a vida com sabedoria. Sabe o que diz aqui na King James? Exatamente da mesma maneira, vós maridos vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria. Estuda o seu cônjuge. Quando você vai ter bebê, né, assim, a mulher vai ter bebê, um casal. Eu já fiz isso, não sei se vocês fizeram. Eu estudava tudo sobre criança. Sabia tudo. Comprava aquelas revistas de bebê, o que o bebê sente, como é que faz. Mulher com cãibra, eu esticava o pé da minha mulher para trás assim, com cãibra. Sabia, deita de lado, dá com vômito, com ânsia de vômito. Tem uns macetes, né, que a gente vai aprendendo. A criança, né, quando ela golfa, tem que levantar a caminha. É um monte de coisa. A gente não está se preparando para entrar numa vida que a gente não sabia. Da mesma forma o casamento, você tem que saber aonde você está entrando. Segunda coisa, para salvar o seu relacionamento, ambos precisam aprender a ouvir. Ambos precisam aprender a ouvir. Ouvir, gente. Se os dois falam ao mesmo tempo, isso significa que ambos não estão ouvindo. Fala. Tem que parar uma hora e falar, vamos ouvir, né? A gente, às vezes, atende casais. Eu atendo casais e aí o cara está lá quieto. A mulher... Eu falo, ele não fala não, esse cara aí? Aí eu falei, ela não deixa? Eu vou falar o quê? Aí eu faço a pergunta para o cara, ela responde. Eu falo, eu quero ouvir ele. Aí ele começa a falar, eu falo, você fala. Aí ele vai falando. Ele fala assim. Fala assim. Aí, pastor. Fala, sem parar. Deixa o cara falar, bro. Ou deixa a mulher falar também, tem cara que fala mais que mulher. A gente já imagina o que acontece em casa, né? Você não consegue fazer certo sem aprender a ouvir primeiro. Nunca vai conseguir. Tudo que você vai fazer, você vai precisar ouvir primeiro. Tudo. Tudo que nós aprendemos na vida está ligado à nossa capacidade de ouvir. Deixa eu dar 2 versículos. Lucas 10, versículo 39 e 40. Sobre Marta e Maria. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Maria ouvia. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aí no final da história, Jesus vai dizer, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir, para você fazer certo. Atos 9, versículo 6, na conversão de Saulo de Tarso, ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Você vai ouvir primeiro, depois você faz. Ok? Quem não sabe ouvir, não sabe fazer. É igual o pregador que não gosta de ouvir os outros. Né? Você conhece a qualidade de pregador que não senta. O cara não senta. Ele fala, na hora dele falar, ele fala. Na hora de ouvir, não senta. Não senta em público nenhum para ouvir os outros. Nós precisamos aprender a ouvir se a gente quer salvar o nosso casamento. Primeiro, aprender as escrituras. Segundo, aprender a ouvir. Terceiro, a gente precisa aprender a esperar. As coisas mais importantes da vida se dão por meio de processos. Isso vai exigir saber esperar. Ok? Gênesis 2, versículo 24 diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe. Existe uma cultura nesse convívio de pai e mãe. Até esse cidadão deixar essa cultura para viver numa nova cultura de casado, demora um tempo. Você imagina, não é assim? Você não teve a sensação quando você casou, que você ficava assim, você não vai falar, né, que você não é bobo. Nossa, a comidinha da minha mãe, rapaz. Mamãe fazia rapidinho. Chegava e já estava pronto. Olha a cara de paisagem que ele fez. E o medo de apanhar. Aí a mulher fica brava e fala assim, eu não sou sua mãe. Você tem uma esposa, você não tem uma nova mãe. Não é assim? Vai lá na casa da mamãe reclamar, vai. Essa perda dessa cultura, para viver uma cultura de casado, leva tempo. Então a gente tem que ter paciência, saber esperar. Saber esperar as coisas acontecerem, saber esperar o Espírito Santo convencer, saber esperar o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. Saber esperar, cara. A gente ora e fica esperando. O importante é que está aí, que está vindo, que ela está vindo, né? Aí vai ouvindo, vai ouvindo. Chega no momento, tem paciência. Mas tem que ser agora. Não tem que ser agora, tem que ser no tempo de Deus. Ninguém me forçou a nada. Não adiantou. Tentaram me converter quando era pequeno, com 15, 16, 17, eu estava chegando quase a 30, aí eu converti. E aí, eu vou fazer o quê? Quem convence é o Espírito Santo, meu amigo. A gente só ora. Precisamos aprender a esperar. Quarto e penúltimo, ambos precisam aprender a perdoar. Você nunca consegue sustentar um amor por toda uma vida sem perdão. Não vai conseguir, né? O perdão garante a longevidade dos relacionamentos. Dá tudo, até para os amigos. Quem não sabe perdoar, não vai conviver com ninguém, nem casado fica. Se você quer ter um relacionamento duradouro, pode se preparar para isso. Você vai ter que perdoar. Ah, mas aí não, se fizer, não vai ter que perdoar, meu amigo. Mais cedo ou mais tarde. A gente faz coisa que desagrada. E vamos ter que perdoar. Quando você não perdoa o seu cônjuge, isso se chama ingratidão. Você está negando para o outro aquilo que você recebe todo dia de Deus. Toda hora você recebe isso de Deus. Olha o tanto de coisa que a gente faz errado e Deus perdoa a gente. Por que a gente vai negar para as pessoas aquilo que a gente está recebendo? Isso é ingratidão. Lembrando, o perdão garante a longevidade do relacionamento. E quinto, ambos precisam aprender a se manterem abertos. O que acontece quando você é ferido? Você se fecha. Já viu quando você vai tomar injeção? Vai logo. É assim, a gente fecha o casulo. Não é? A pessoa ferida é assim. Toda vez que tem uma ameaça, ela se fecha.
fecha o coração. Mas mesmo feridos, a gente vai ter que trabalhar muito para se manter aberto. Se você falou assim, você não vai viver junto. Geralmente, quando nós somos feridos, a gente se fecha. É muito difícil estarmos abertos novamente. Abrir é abrir a alma depois que ela foi ferida. Não é isso? Naturalmente, a gente se autoprotege, né? Se fechando. Você fala assim, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero tocar, eu não quero cantar, eu não quero falar mais. Por quê? Porque eu fui ferido. A gente tem que se manter aberto para viver junto. Não tem que ter medo de ser machucado novamente. Porque não tem jeito. Vai fazer o quê? Você está achando que a vida vai ser um mar de rosas? Não tem jeito, não. Mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar um lá na sua frente que vai te magoar. Ou você duvida disso? Mas tem um ano que eu estou tranquilo, ninguém me magoou. Mas pode esperar. A vida fica mais fácil quando a gente entende que a gente tem que carregar na nossa mochila o perdão. Precisou, a gente entrega e segue a vida para frente. Ninguém conseguirá se manter aberto sem se esforçar. Deus não vai conseguir colocar a palavra dele em nós se a gente não abrir o nosso coração. Essa precisa ser uma decisão pessoal, gente. Pessoal. Se abrir novamente, se manter aberto. Ter a capacidade de se abrir de novo, depois de ter sido fechado por uma ferida, significa viver de novo, amar de novo, tocar de novo, confiar de novo, sentir de novo, rir de novo, estudar a pessoa de novo, ouvir a pessoa de novo. Amém? Vocês entendem isso? Amém. Eles vão sentar, nós vamos fazer um gabinete pastoral. Agora é a hora do gabinete. Gabinete ao vivo. Está indo bem? Está conseguindo administrar isso bem? Graças a Deus, sim. Mas já tivemos dias difíceis. São 17 anos de casados, né? E hoje eu estou completando 40 anos. Período probatório. O homem se transforma em homem depois dos 40. Mas a gente vai vivendo, vai aprendendo cada dia. A gente vai se relacionando. E tem dias que eu ouço, tem dias que ela me ouve. E assim vai. Acho que a cumplicidade, a lealdade, são todos adjetivos que um casal deve procurar sempre estar buscando. A fidelidade, a lealdade e a Amém. Cumplicidade. Ô Val, você tem quantos anos de casado? 17. Dentro de 17 anos, você considera que agora a relação está estável? Ou já ganhou uma estabilidade? Ou demorou bastante tempo? Hoje eu considero estável. Hoje a gente, como se diz, amadureceu muito, porque hoje não existe discussão em nossa casa. Às vezes há conflito de ideias e pensamentos, mas não existe a discordância, mas no final sempre há um entendimento. Mas é com leveza a conversa? Às vezes pode acontecer de alguém querer falar mais alto. Mas no mesmo momento, troquei 2 cômodos, a gente já está conversando normalmente. Dorme junto, brigado? Brigado? Assim, vocês brigam, vocês resolvem? A gente não dorme sem se resolver. Bacana. Eu, pelo menos, eu não consigo. Nem se eu for um colega de trabalho, eu não... Já é de mim, já. Você não dorme com pendência, né? Não. Vamos conversar, eu vou me desculpar mesmo que eu estiver errado. Legal. Vamos ver. Hoje eu sou mais bicuda. Vamos lá. Vai, o que é que você vai falar? Eu quero saber de você. Eu quero saber o que vocês precisam hoje de orientação para acrescentar algo na relação de vocês, de orientação pastoral.
quais são as dúvidas de vocês a respeito do que você falaria, sentado na minha sala, sobre a vida de vocês, que vocês precisam crescer mais um pouco. Hoje a gente está, não vou dizer que está 100%, porque ninguém está 100%, né? Sim. Mas, assim, nós chegamos aqui quebrados. Quebrados como? Financeiramente ou casamento? Financeiramente, mais ou menos. Mas, assim, casamento, tivemos algumas experiências, assim, ruins, né? Sim. E aí, eu sempre queria muito do Val, queria que ele fosse igual a mim, queria que ele correspondesse ao meu jeito de ser. Só que depois de uma experiência, depois do nosso casamento deu uma balançada, a gente ficou separado, ficamos um mês separados. Sim. E aí eu vi que a importância que aquilo que o senhor falou, é o 50-50. Ele nunca vai ser igual a mim. E eu nunca vou ser igual a ele. Mas o que ele me ensina, e o que eu sou ensina ele. Né? Às vezes eu sou mais extrovertida, impulsiva, eu vou fazer com que ele avance em algumas áreas que ele precisa avançar. E às vezes também, por eu ser impulsiva ou faladeira demais, ele ser mais calmo, mais tranquilo, ele faz com que eu retroceda em algumas coisas. Não, eu acho que eu estou falando demais. Isso é teoria ou é prática também? É prática, porque muitas vezes eu errei, muitas. E aí é o reconhecimento de falar, não, me perdoa, eu falei realmente demais, né? Eu preciso melhorar nessa área. Mas sempre tem que ter o feedback, né? Do outro. E a pessoa também que está recebendo a crítica ter a sabedoria de entender que é uma crítica construtiva, né? Sim. Que não é para te ofender ou para querer ser melhor do que você. Porque, na verdade, o casamento é uma construção. E no meio dessa construção vai acontecer momentos que você vai ter que reformar um cômodo. Né, que precisa ser alinhado. Camille, você entende? Quando vocês são casados e vocês são cristãos, vocês têm um adicional que os outros casais não têm, que é o auxílio pastoral. Sim. Por exemplo, vocês têm um cara que pode ser um mediador, uma pessoa, né, que pode ser uma pastora também, um mediador entre vocês dois, certo? Se vocês resolvem viver debaixo da lei de Deus, percebe que, antigamente na Bíblia, os casais... E eles confiavam em Deus. Por isso eles queriam se casar com pessoas que tinham o mesmo Deus. Não queriam se misturar com as outras nações. Tendo o mesmo Deus, vão seguir os mesmos princípios. Então, muito casamento não funciona porque cada um quer fazer do seu jeito e não quer obedecer a palavra de Deus. Quando você decide obedecer a palavra de Deus, você se sujeita à autoridade pastoral. Então, ao invés de vocês ficarem se degladiando, vocês vêm e falam, vamos marcar uma conversa com o pastor, já que você fala uma coisa, eu falo outra. Então vamos passar a pastoral e vamos ver o que o nosso líder espiritual vai dizer. Então ele é um instrumento de Deus para poder nos dar uma direção. Pelo menos nós estamos debaixo da autoridade da igreja. Não é mais fácil você trazer a relação para essa dinâmica pastoral, para que possa se resolver as coisas do jeito de Deus? Não é melhor? Sim, eu não sei se o lembra, tem bastante tempo, assim, eu ia fazer esse encontro que vai ter agora. Oficina. É a oficina de gente, e aconteceu um BO lá em casa, e o Val que te mandou uma mensagem, aí você mandou uma mensagem para mim, Camila, baixa a bola, não sei o quê, foi falando, na hora assim, me deu mas depois eu falei, Jesus, ele é o pastor, ele tá... gente, irmão, porque, né, eu tenho que falar a verdade, quem a gente é, né? Isso, e aí ele foi lá e falou assim, olha, abaixa a bola, né, porque você, né, tem um retiro, as coisas no mundo espiritual estão acontecendo, porque às vezes a gente não consegue ver as coisas que estão acontecendo. Aí tem um pastor que vai lá e fala, é assim, assim. E aí você, não, é verdade. Aí eu caí na real, falei, nossa, um encontro, tudo isso, olha o que está acontecendo e tal. Né? Quem está de fora enxerga melhor. Enxerga melhor. Então, assim, e a gente reconhecer, né, a vida da cobertura espiritual, que é muito importante. Graças a Deus, não te dou muito trabalho, não, né? Aleluia. Não fazendo trabalho. Mas, assim, quando precisa, é muito bom. É muito bom. Vocês são bem obedientes, aí não tem Aleluia. esse problema, não. Amém. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Convidar a Thaís e Cássio para vir aqui. A gente já está terminando. Tá?
Amém. No que eu posso ajudá-los nesse gabinete pastoral? Bispo, eu gostaria de falar para o senhor, falar para o Cássio, que ele precisa aprender a perdoar mais rápido. Ele demora? Ele tem dificuldade, pastor. Faz parte da personalidade dele também, né? Sim, a personalidade dele é bastante... É descendente italiano, né? Exatamente, descendente italiano. Sim. Tem uma questão cultural também, né? Tem também. Familiar também, né? A raiz familiar dele também. Mas você sabe que é bom você ter essa observação, né? Entender como você já fez a leitura, você já deu o diagnóstico, é o jeito dele, né? De segurar um pouco, né? A decisão de perdoar, né? Mas foi bom você trazer isso à tona, né? Num gabinete pastoral. Chama ele. Não, mas o Cássio tem sido um rapaz que ele tem se colocado nas mãos de Deus, né? Eu conheci Cássio de um jeito, hoje ele é outra pessoa, né? Tem um papel importante no ministério. Então, assim, há uma evolução gradativa que não é fácil para as pessoas, né? Mas eu vejo a forma da obediência, de se entregar às coisas de Deus, e isso vai provocando realmente transformação devagar, né? E cabe a você, como uma mulher sábia, fazer o que você fez, já fez a leitura, estudou ele e sabe que realmente as coisas vão melhorando. Mas isso não é agravante, né? Não é agravante, porque entre esse problema existem muitas qualidades, né, Cássio? Não é isso? Amém. Quando eu cheguei aqui também, pastor, ele te procurou uma vez, não sei se o senhor lembra. Nós tivemos muito desentendimentos. No início, né? No início, até por minha parte também, porque eu mudei de cidade, eu tive um choque cultural, né? Esses dias eu estava até comentando com a Carol também, né, Carol? E ela também relatou isso para mim. A gente mudou de cidade, mudou de igreja. Eu me sinto como uma nova convertida na Metodista. Por quê? Porque eu cresci em uma determinada igreja com a religiosidade muito forte, né? Então, eu cheguei aqui, quebrou muita religiosidade dentro de mim. É um aprendizado para mim também. E teve esse choque cultural, eu casei, as pessoas daqui são um pouco diferentes. Mas, assim, no início foi difícil, mas agora a gente tem aprendido, amadurecido, tentado conversar mais, a comunicação, essas coisas. O casamento é um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado. E se a gente ama Deus e quer seguir os princípios de Deus, a gente vai procurar entender e buscar de Deus resposta. A gente tem ajuda, que vocês têm Deus, tem o Espírito Santo que ajuda a gente o tempo todo, né? Nos orienta. E vocês têm a figura pastoral. Basta confiar, mas não adianta colocar as coisas, o assunto diante do pastor e depois não seguir orientação. Você vai no médico e o médico receita para você lá, para você tomar um remédio, e depois quando você volta, tá todo do mesmo jeito. O médico fala, você tomou remédio? Eu não tomei não, então como é que eu vou poder te ajudar? Mesma forma, então vocês precisam entender que o papel pastoral, a nossa função como membros de igreja, é nos colocar dentro do princípio. Não quer dizer que o Edmagno ou o João que vai resolver o seu problema. Deus pede para a gente coerência e princípio. A gente se coloca debaixo do princípio. Quando você se coloca debaixo do princípio espiritual, você entra na jurisdição de Deus. Você entra no reino de Deus. Se você tem um pastor e você se submete espiritualmente à autoridade do seu pastor, à vida do seu casamento ao seu pastor, Deus vai trazer o favor para a sua vida, porque você respeitou o princípio. Foi o que Jesus ensinou aos discípulos. Ele dizia, vocês têm que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês não podem se levantar contra autoridades instituídas. Porque quando você obedece às autoridades, vocês me agradam. Então a gente tem que aprender a cumprir princípio espiritual. A gente faz as coisas certas. Vai lá e perdoa o irmão, pastor, mas é problema dele. Você tem que perdoar, o resto é Deus que vai fazer. Você tem que respeitar, você tem que se comportar como uma boa esposa, o resto é Deus que vai fazer. O problema é que a gente não quer seguir orientação espiritual. Por isso que o casamento virou uma bagunça, a relação virou uma bagunça. A gente faz o que a gente quer.
Deus quer que você siga os princípios. Respeite o seu próximo, seja fiel, seja justa. E Deus vai tomar conta. Certo? O problema é que pastor fala uma coisa, então você não está debaixo de uma estrutura espiritual, você não acredita no mover do Espírito Santo, né? Você pode ter um pastor de 80 anos de idade, que seja um pastor leigo, mas se você coloca debaixo do princípio de autoridade, Deus vai instruir esse pastor a usar a sabedoria para poder te orientar. Então, a gente não escolhe pessoas, a gente escolhe princípios, a gente escolhe obediência, né? Coerência, e Deus trabalha. A minha vida é assim, eu procuro fazer o que é certo, e o resto Deus vai me entregando. Certo? Sim. Quer falar, amor? Deixa ele falar, coitado. Eu acho que essa coisa de... Não é que não perdoa, acho que por causa da criação também, e é uma forma de autodefesa. 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 Às vezes você perdoa, às vezes você nem... Eu tinha uma personalidade muito vingativa. Eu guardava as coisas. Você me fala um negócio aqui, eu finjo que nada aconteceu. Eu espero você errar para me jogar na sua cara, entendeu? É assim, é uma autodefesa que desde criança, por ser sozinho, às vezes, assim... Mas também você vem de um contexto disfuncional, né? Mas é errado, mas é uma coisa que, tipo assim, eu identifiquei já tem tempo, uma coisa que eu tenho tentado tratar, né? Esse é o meu defeito. Primeiro passo é reconhecer. Sim, e não tem problema nenhum com isso. E outra coisa às vezes, de falar as coisas até com ela, achando que eu estou falando com outra pessoa. Às vezes não é de ser assim, ignorante, nada. Às vezes você nem percebe, que é por causa do meu jeito de falar, entendeu? É uma coisa que eu peco muito, que eu tenho tentado me corrigir. Tem que pedir orientação ao Espírito Santo e sabedoria para poder te tornar uma pessoa mais sensível, né? Eu tenho uma personalidade muito forte, então eu tenho que me policiar o tempo todo para não falar o que eu quero e pensar o que eu quero também, assim. Eu tenho um defeito muito sério, né? Eu estou conversando com a pessoa, chega outra, eu viro as costas, vou falar com a outra. Aí a minha mulher me puxa de volta, fala assim, você não terminou aqui ainda não. Mas é instintivo. Como eu sou imperativo, eu gosto de ficar vendo várias coisas. A minha mente, por exemplo, eu estou pregando, a minha mente, Deus vai falando comigo, e eu, ao mesmo tempo, eu vou me conectando com um monte de coisa. A minha mente fervilha o tempo todo. Então, eu tenho muita dificuldade de organizar as palavras, É uma luta muito grande para mim, por causa da minha mente. E, às vezes, eu estou conversando com você, quando o outro fala, eu quero ouvir o que o outro falou também. E, sem perceber, eu deixo você... Aí, se minha mulher estiver perto, ela me puxa de volta. Os membros que são compreensivos, eles me puxam e falam, pastor, você não terminou comigo. Antes de me julgar, eles me ajudam nisso, né? A gente tem defeitos, mas basta reconhecer os defeitos e buscar a ajuda do Espírito Santo para a gente poder vencer essas coisas. É isso? Tá bom, amém. Quero convidar o João Borg e a Aline. Já estamos terminando, tá? Ai, que vergonha. Esse roxo no seu olho é o quê? Não. Oh, meu Deus. Tô brincando. Então, estava pensando. E sobre filhos. Os nossos filhos, eles nos veem como pai, mãe, coisa mais afetiva, amigos. E eles não nos veem como casal. E assim, a pergunta é, a partir de que idade, em qual momento que a gente pode estar falando sobre a sexualidade com os nossos filhos? Aline, te dá uma data exata, uma idade exata, eu não vou poder te dizer isso. Porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Algumas crianças amadurecem mais rápido. Você tem uma criança de 8 anos que é uma criança que já está aberta para aprender coisas, igual a sala de aula aqui. A qual idade? Não, a idade vocês não vão definir salas de aula pela idade, mas sim pelo tipo de consciência, a mente da pessoa. Tem criança que já evoluiu muito, já pode lidar com coisas maiores. Então a gente não se apega, nunca se apega em idade, quando trata de assuntos assim relevantes. A gente se apega na mentalidade.
Então, a mentalidade dos seus filhos vão sinalizar, das suas filhas vão sinalizar para você o momento certo para você falar sobre algumas coisas. E ninguém melhor que você para saber esse momento, vocês dois. Né? Igual na igreja, você tem filhos aqui, eu tenho filhos. Mas nem todos os filhos estão preparados para ouvir algumas coisas. Algumas coisas eu trato de forma mais profunda, outras pessoas eu trato de forma superficial. Então, você é a mãe, você está mais próxima, às vezes até melhor do que o João, para identificar a fase onde as suas filhas podem saber de alguns assuntos específicos. Não se apegue em idade, certo? Porque você tem bebê aí de 60 anos, né? Que não falta é isso, né? Amém. Vai, João Borg. Ô, pastor, o seguinte, não sei se eu acho que assim, para criança, talvez, o meu assunto é diferente do dela, mas para criança talvez o tempo tenha andado bem devagar em relação ao adulto. Tem dia que você está na segunda-feira, você pisca o olho, está na quarta, assustou, está na sexta e acabou o final da semana, acabou a semana. E assim, eu tenho vivido muito atarefado, minha vida tem sido assim muito corrida. E a pergunta que eu faço para o senhor é assim: até que ponto é saudável levar o trabalho para casa? Ou até que ponto isso atrapalha? Porque eu tenho certeza que tem mais pessoas também que têm essa preocupação. Por quê? Porque às vezes a Aline me cobra, fala assim, calma aí. Então, assim, o que o senhor recomenda aí? Ô, João, eu acho que essa questão de você trabalhar muito e às vezes sacrificar a família, às vezes isso é necessário, mas tem que ter prazo de validade. Isso tem que ser acordado também. Eu acho que isso tem que ser acordado com a sua esposa sobre o que você está fazendo e sobre quanto tempo vai durar isso. Porque ninguém aguenta isso, né? Então, assim, eu também não acredito que bons administradores trabalham muito depois da hora. Ser bom administrador é você saber ter o seu lazer, saber ter tempo com a sua família. Saber viver os momentos bons da sua vida, senão você está administrando de forma péssima. Quando a pessoa diz assim, eu não pude ir na igreja porque eu trabalhei até tarde. Cara, você é um péssimo administrador. Se isso acontece de vez em quando, tudo bem, mas quando acontece com frequência, a gente precisa trabalhar para que as coisas essenciais possam ser vividas. E família é uma coisa muito forte. Eu vivo isso ministerialmente, porque pastor não vive 24 horas, né? Se você precisar de mim no sábado, você vai me procurar, não tem jeito. No domingo você vai me procurar. Então, assim, a gente fica o tempo todo em vigilância, esperando alguma coisa. Isso, a minha esposa, ela entendeu isso, cuidou bem dos meus filhos nesse período do ministério. Agora a gente está entrando numa fase de mais tranquilidade, onde a gente pode viajar, né? Os filhos já estão grandes. Mas, assim, eu sempre me cobrei nisso a nossa igreja, por exemplo, está numa fase de crescimento, né? Então, é uma fase. Igual você talvez está agora numa fase de crescimento, de adaptação. Isso tem que ser compreendido, mas você tem que ter prazo de validade. Eu, por exemplo, não posso ter uma igreja que eu vou ficar doido. Daqui a pouco eu vou ficar doente. Então, a gente tem que, com o tempo, ir delegando. Você pode ver que os meninos estão pregando aqui, né? Já tem os meninos fazendo visita, né? Tem o pessoal da ação social que se move, já tem os pastores de jovem. Então, eu estou trabalhando para que eu tenha mais leveza na minha vida. Então, da mesma forma, você tem que fazer. Você só vai ser considerado um homem realmente bem estruturado emocionalmente, o cara que cuida bem das coisas espirituais, quando você saber qual é o tempo de Deus, saber qual é o tempo da família, saber qual é o tempo do trabalho. Você tem que dividir isso em 3 partes. O tempo de Deus você não pode negociar. Quando gente diz, não vou na igreja porque eu estou trabalhando. Cara, eu não confio em gente que não tem tempo para Deus. Nunca confiei. Eu acredito no sucesso das pessoas que têm tempo para Deus. Tem que ter tempo para Deus, tempo para adorar, porque essa é a força que nos move, né? Eu não abro mão disso. E os filhos, eles sofrem. Repito, a esposa sofre. Mas quando você é aberto com a sua esposa, você conversa com ela, explica para ela,
pede ela para te ajudar nisso, ela vai atenuar essa sensação nos filhos. Ela vai saber lidar com isso. Ela vai conseguir fazer as crianças atravessar essa fase. Então, esse acordo tem que ser entre os dois. E estabeleça um prazo de validade. Porque tem a questão da saúde também, né? A saúde, e quando a gente vê quando você começou a prosperar, quando você começa a fazer, tá lá tomando sorvete com a sua família, você está passeando, né? E botar a empresa para trabalhar no tempo certo. O que a gente não resolve durante o dia, meu amigo, a gente não vai resolver durante a noite. Então, às vezes, é falta de gestão. Gestão. Fazer igual o cara, né? Meio-dia, papai. Tô brincando. Tá? Aí vai embora. Daqui a pouco eu já não faço mais. Quem fez, fez, né? Mas a minha contribuição, para te falar, é isso. Tá bom? Vamos lá. Amém. Foi só uma dinâmicazinha para a gente poder esquentar os motores. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Obrigado pela presença de vocês, pela colaboração, pela convicção de que é importante que estejamos unidos para falar sobre casamento, sobre vida a dois, né? Às vezes a pessoa não está nem casada, mas está vivendo, então tem que saber das coisas, né? E sempre colocando Deus em primeiro lugar. Nós vamos orar para que tudo que foi falado possa realmente ser uma semente de Deus na nossa vida, que sirva para o nosso casamento, para a nossa vida a dois, para as nossas relações, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Cada casal que está aqui, cada família representada, possa realmente receber a tua sabedoria. Nós repreendemos o mal, a seta, o impedimento. Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, crendo na ação poderosa do teu Santo Espírito. Jesus, nos ajuda, nos ensina a trilhar o caminho certo, nos torna cada vez mais dependentes. Pai, não permita que a nossa aliança com o Senhor seja violada. Nos dê sabedoria para lidar com a nossa família, com o nosso trabalho e com a nossa vida espiritual. A nossa declaração é que todos os casais aqui presentes e os demais que estão a ouvir sejam restaurados pelo poder do teu Santo Espírito. Que cada família seja visitada, cada família seja impactada pelo Senhor. É a nossa declaração de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E agora nós vamos tomar um café. Vamos tomar um café juntos, né? Vamos ter um momento de comunhão juntos. Obrigado.